Olá! Vamos começar com tudo, porque a nossa análise de hoje vai direto ao ponto. Como a gente pode assumir o controle total dos nossos próprios estados emocionais? Olha, muitas vezes dá aquela sensação de que as emoções simplesmente acontecem por conta própria, né? Mas a realidade por trás do que a gente sente é muito mais fascinante e, o melhor, está totalmente ao nosso alcance. E se fosse possível editar as nossas memórias exatamente como a gente edita um filme? Pensa bem, essa pergunta mexe com aquela sensação humana super comum de estarmos sempre à mercê das emoções. Só que, na real, o nosso cérebro está simplesmente reproduzindo um filme. E se o cérebro é a tela, quem é que está com o controle remoto na mão? Isso nos leva direto para esta citação incrível do Anthony Robbins: para produzir os resultados exatos que deseja, o diretor de um filme manipula o que vemos e ouvimos. A metáfora central aqui é um verdadeiro divisor de águas. Nós, seres humanos, podemos atuar como os diretores supremos das nossas próprias telas mentais. Não precisamos ser só espectadores passivos, assustados com o que está passando. A gente tem a capacidade real de controlar a iluminação, o som e o enquadramento de absolutamente qualquer experiência. Só para situar de onde vem todo esse conhecimento, o nosso mergulho de hoje é derivado das ideias fundamentais do livro Poder Ilimitado, de Anthony Robbins. Tudo que vamos desconstruir e entender aqui nasce dos conceitos de representação mental detalhados nas páginas dessa obra que mudou o jogo para muita gente. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Número 1, o diretor da própria mente. 2, o que são submodalidades. 3, ampliando os sentimentos positivos. 4, diminuindo imagens negativas. E, por fim, o número 5, o poder de reprogramar. Então vamos lá. 1. O diretor da própria mente, assumindo o controle da tela mental. Existe um contraste gigantesco entre ser um membro passivo da audiência e ser um diretor ativo. Ser passivo é deixar o cérebro correr solto, repetindo ciclos e imagens ruins no piloto automático. Agora, assumir a postura de diretor significa levantar da poltrona, sentar na cadeira da direção e manipular de propósito os efeitos especiais que estão passando lá dentro da mente. E o mais fascinante de assumir esse papel é sacar que o evento em si não determina o sentimento. Como diz o texto, um diretor pode produzir uma tragédia ou uma comédia a partir do mesmo evento. O que dita a emoção é 100% aquilo que a mente decide projetar lá dentro. O ângulo, a trilha sonora, a iluminação, tudo isso muda o gênero do filme, mesmo que a história base seja idêntica. 2. O que são submodalidades? Os blocos de construção da experiência. O grande segredo por trás disso tudo está no conceito de submodalidades. Elas são os blocos de construção menores e mais precisos que compõem a estrutura da experiência humana. Sabe uma receita de bolo? É tipo isso. Se a receita pede mais sal ou menos açúcar, o sabor muda completamente, não é? Pois é, as submodalidades são exatamente as quantidades e os ingredientes de estímulos que geram um sentimento específico na gente. Existem 3 categorias principais dessas submodalidades, onde todas as nossas memórias e pensamentos se apoiam. Temos o sistema visual, o auditivo e o sinestésico, que é ligado à temperatura e peso. Mas a grande lição aqui, o ponto principal que a gente precisa gravar, é este. Nós podemos alterar a intensidade de um sentimento mudando as submodalidades das nossas imagens mentais, seja aumentando o brilho, diminuindo o tamanho ou mudando o foco. Só de fazer esse ajuste visual, auditivo ou físico, o impacto emocional no nosso corpo muda na mesma hora. Dentro desse mundo visual, o autor faz uma distinção super importante: a diferença entre uma imagem associada e uma imagem dissociada. Imagina só, uma imagem associada é quando a gente olha pelos próprios olhos, revivendo o momento por dentro. Já a dissociada é como observar de fora, assistindo a nós mesmos na cena, como num talão. É fundamental notar que projetar uma imagem de forma associada quase sempre resulta numa experiência emocional muito, mas muito mais intensa. 3. Ampliando sentimentos positivos, aumentando a alegria. O material sugere um exercício bem prático com uma memória agradável, em 3 passos. Passo 1. Trazer a imagem mais para perto. Passo 2. Aumentar o brilho para que fique bem mais clara. Passo 3. Fazer a imagem ficar enorme. E o resultado? Ao ajustar só essas configurações visuais, a esmagadora maioria das pessoas relatam um aumento gigantesco no prazer associado a essa memória. É como aumentar o volume da alegria. E olha que detalhe interessante, a nossa própria linguagem do dia a dia já entrega o ouro.
Quando a gente usa expressões como ter um futuro brilhante ou lançar luz sobre um assunto, não é só uma metáfora poética, não, hein? O texto aponta que essas são descrições literais de como o cérebro processa representações internas positivas. Ou seja, uma mente que visualiza com mais brilho sente muito mais alegria. 4. Diminuindo imagens negativas, tirando o poder da dor. Bom, a gente começa imaginando um evento estressante e negativo. E o mais doido de perceber é que, por padrão, o nosso cérebro adora transformar problemas em imagens gigantes, barulhentas e dolorosamente próximas, né? Tipo uma tela de cinema enorme colada no rosto. Então, para tirar o poder dessa dor, a técnica de edição inverte o processo. A ideia é imaginar essa imagem enorme, encolhendo, até ficar bem pequenininha. E enquanto ela encolhe, a gente suga ativamente todas as cores dela, deixando igual uma foto antiga, minúscula e em tons de cinza. Para fechar a técnica com chave de ouro, pegamos essa imagem que agora é pequena e sem graça e empurramos lá para longe, muito, muito longe, até ela sumir no horizonte da mente. E por que fazer isso? Esta citação resume perfeitamente o resultado. Descobrirá que os sentimentos negativos perderam o seu poder. É física e neurologicamente quase impossível manter um estado de desespero imenso quando a representação interna dessa dor foi reduzida a um pontinho distante e sem cor. Mudando a estrutura visual, o cérebro simplesmente obedece e abaixa a aflição na hora. 5. O poder de reprogramar, editando a trilha sonora interna. Além do visual, o texto ensina uma técnica auditiva que é genial e, confesso, bem divertida. Sabe aquela vozinha interna repetindo frases limitantes? Primeiro, a gente abaixa o volume dela e a coloca bem distante. Mas o golpe de mestre é mudar o tom dessa voz. Imagina essa voz do medo falando com um sotaque super sedutor ou com uma voz ridícula de desenho animado. O impacto paralisante vai para o espaço. O medo literalmente não consegue sobreviver a esse tipo de edição cômica. Avançando um pouco mais, o autor traz o chamado padrão Swish. Basicamente, é um processo rápido de pegar um comportamento indesejado ou uma imagem de perda de controle e, em questão de milissegundos, trocar por uma imagem de vitória. O segredo? Repetição. A gente treina o cérebro para que, ao menor sinal do problema, ele troque de canal automaticamente para a solução. É assim que essas mudanças se consolidam para valer. Tudo isso nos leva ao fim da nossa exploração de hoje. E fica aquela provocação para a gente pensar. Se a nossa mente está rodando filmes o tempo inteiro e agora nós sabemos que os botões da ilha de edição estão inteiramente nas nossas mãos, qual filme mental a gente vai escolher reeditar hoje? Na próxima vez que uma emoção negativa bater na porta, é só lembrar de sentar na cadeira do diretor e começar a brincar com o brilho e o som. Muito obrigada por acompanharem e boas edições mentais para todos nós.